todos os amigos do canal Paulo Missão, Paz do Senhor para todos, um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã, boa tarde. Eu não sei qual horário que você irá assistir este vídeo, mas a partir de agora, escolhi esta madrugada para meditar um pouco sobre a oração de Daniel e as 70 semanas do Messias. Quero falar-lhes um pouco, queridos, sobre escatologia. Escatologia é o estudo das coisas no futuro, é a revelação para o futuro. Então, quero meditar um pouco dentro desse texto, um texto que se divide em 3 períodos. Um texto que ele se divide em 3 períodos. É um período sombrio, onde a nação de Israel, onde a tribo do norte e a tribo do sul foram levados cativo pelos assírios, foram levados cativo pelo povo de Babilônia, e nós vimos uma nação que foi dizimada. E no capítulo aqui, a qual eu estou meditando, aí peço a você a sua atenção, você que irá assistir esse vídeo, vamos meditar um pouco sobre esse tema, já que eu não sei editar os meus vídeos, não sei fazer a edição colocando os versículo por versículo, capítulo por capítulo. Eu resolvi compartilhar a palavra de Deus desta forma. Queridos, aqui neste versículo, nós vimos aqui, temos aqui, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, das nações dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Primeira coisa que nos deixa aqui uma curiosidade, e é bom a gente parar um pouco para meditar, é sobre a pessoa de Daniel. Primeiro, Daniel era uma pessoa que estudava. Ele diz que ele estudou nos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que significa isso? Esse texto aqui significa que Jeremias ele tinha profetizado, o cativeiro do povo de Israel, povo de Judá, Ele profetiza que o povo de Judá seria levado cativo à Babilônia e passaria 70 anos, já que o reino do norte, que é Israel, já havia sido dizimado, já havia sido levado pelos assírios, e agora cativo pelos assírios. Agora é um período que Babilônia já estava dominando ali. Havia um domínio ali de Babilônia sobre o povo dos assírios, sobre aquelas nações. Mas Jerusalém, o povo de Judá, permanecia ainda no cativeiro. E a preocupação de Daniel era que os anos profetizados por Jeremias já estavam sendo concluídos. E ele começa a fazer uma oração a Deus, e através das pesquisas dos livros da Bíblia, da Torá, da Palavra de Deus, ele agora passa a entender que os anos já estavam sendo concluídos. Ele começa a se preocupar e dirigir o seu rosto ao Senhor para o buscar com oração, com jejum, com pano de saco e cinza. Ele orou, ele estava se preocupando com o cativeiro, porque até ele estava também naquela situação também, cativo em Babilônia. Ele começa a dizer: Senhor, nós cometemos iniquidade, procedemos impiamente. Ele aqui começa a dizer o seu estado de pecado, de falhas, apesar que Daniel era um homem de Deus, era um homem de oração.
né? No versículo 18 do capítulo 9 de Daniel, a oração continua. Inclina, ó Deus, os meus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para nossas desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, Senhor, atende-nos, opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chama pelo teu nome. Versículo 20, ele acaba a sua oração e aqui ele começa a receber a sua oração, ou seja, a sua oração começa a ser atendida por Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 20, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, e pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na minha oração, o varão Gabriel, o anjo que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo, e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu o quê? Saiu a ordem, saiu o decreto, e eu vim para te declarar, porque é muito amado, torna, pois, bem o sentido na palavra, entende a visão. Ele, queridos, estava pedindo a Deus, estava pedindo ao Senhor que Deus desse uma resposta para a nação de Israel, que Deus tirasse Israel daquele cativeiro. Ele estava preocupado com a situação do povo sendo dizimado lá na Babilônia. Então ele agora recebe uma ordem do anjo. O anjo agora passa a datar o tempo que Israel ficaria ali no cativeiro. Seria de 70 semanas. Inclusive, eu até rabisquei aqui, fiz alguns rabiscos aqui. Sou péssimo na matemática, mas eu rabisquei. E também avisando aos meus amigos, irmãos em Cristo, que esta data que o anjo deu, para o período em que Israel ele seria restaurado, o período que a nação de Israel seria restaurado, tanto no sentido social como no sentido espiritual, seria formada outra nação, ou seja, uma nação sairia do cativeiro. A Bíblia apresenta aqui no versículo 24 que são 70 semanas. Essas 70 semanas ela está contada, ela é datada pelo ano do jubileu. O que quer dizer isso? No ano do jubileu, uma semana ela equivale por 7 anos. Então, 7 semanas foi o tempo determinado para que houvesse libertação do povo, para que houvesse, uma restauração totalmente da nação de Israel. Então, eu pude aqui fazer uma soma de 70 semanas, que somando aqui 70 vezes 7 dá 490 anos. Esse seria o período da restauração do povo de Israel. 70 vezes 7 dá 490 anos. Então, 70 semanas, 70 vezes 7 é esse período aqui de 490 anos. E a ordem, eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Aqui diz aqui o versículo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Queridos, esse versículo 24
eu posso e tenho a certeza, a convicção que esse versículo ele será para um tempo vindouro, né? Que não se cumprirá agora, mas em um tempo vindouro. Esse versículo aqui, onde diz a palavra aqui, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim ao pecado, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. O versículo 25, aqui começa a soma, né? A soma dos anos, do período que Israel ele seria restaurado, né? Ele seria restaurado como nação, tanto espiritualmente como socialmente. O versículo 27 e 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem, que saída é esta? Que ordem é esta? Para restaurar e para edificar Jerusalém. Esta ordem começou lá no livro de Esdras, onde Ciro ele começa a trazer de volta algum povo, os hebreus, né, o povo de Israel, manda o povo voltar para a reconstrução, né, do templo em Jerusalém. Depois nós vemos também Dário, no capítulo de Esdras, Dário confirmando, né, ao povo, que o povo ele construa o templo em Jerusalém. Lá na frente também, no capítulo 1 de Neemias, nós vimos Neemias com Esdras também, voltando com outra demanda de pessoas para Jerusalém, para que houvesse, né, uma restauração da nação de Israel, a restauração de Jerusalém, porque o seu templo havia sido destruído, as suas portas, a cidade havia sido destruída. O povo, os seus inimigos haviam tocado fogo em tudo. Então, essa profecia aqui sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Ela já tinha começado aqui, né? Já tinha começado desde Esdras, desde Neemias, desde o rei Dário, o rei Sírio. Então nós vimos aqui 7 semanas que começa a soma, né? Que começa a soma, o período que Israel seria restaurado por Deus, começa a somar. Eu fiz aqui somei aqui essas 7 semanas, já que a semana ela é contada semanas de anos, né? Já que uma semana equivale por 7 anos, então 7 semanas, 7 vezes 7, ela dá 49 anos. 7 vezes 7 dá 49 anos. Aí aqui fala aqui 62 semanas. 62 semanas, eu fiz uma soma de 62 semanas. Ela dá 434 anos. Se eu falei aqui de 2 semanas, preste bem atenção, viu? 7 semanas, que dá 49 anos, e 62 semanas, que dá 434 anos. Se você somar ela, 439 anos, dá 483 anos. 483 anos. Então foi o período da restauração de Israel, desde o rei Dário, desde o rei Sírio, né, que deu a ordem para que houvesse a volta, né, que houvesse o regresso do povo de Israel, né, do cativeiro. Então esse período foi contado até Cristo, né, até o Messias. Aqui diz: sabe e entende desde a saída da ordem
para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, será 7 semanas. Aqui tem 2 períodos aqui, ó, 7 semanas e 62 semanas, que esse período seria um período de 483 anos. Se soma ele, 49 com 434 anos, dá 483 anos. Até Cristo, até o Messias. A Bíblia diz: e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, foi o período, né? Esses 483 anos foi um período até Cristo, né? Aí o versículo diz aqui, versículo 26, depois das 62 semanas será tirado o Messias. Então, foi o que aconteceu. Esse período de 483 anos parou no tempo. O relógio de Deus, o cronômetro de Deus parou no Messias, porque o Messias será tirado. E a Bíblia diz aqui, olha, e o povo do príncipe. Que príncipe é esse que há de vir? Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Queridos, isso é o versículo 26 de 1. Que príncipe é esse que há de vir, que destruirá a cidade? Que príncipe é esse? Jesus falou, ele disse que não haveria pedra sobre pedra, que não seria destruída. Jesus, ele profetizou naquela época, em seu ministério. E no ano 70 da era cristã, depois de Cristo, né, um príncipe se levantou, né, um príncipe, General Tito. O General Tito, ele veio, general romano, ele veio e destruiu Jerusalém. Destruiu a cidade, destruiu o santuário. E a Bíblia diz que o seu fim será com inundação, até o fim haverá guerra. É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Hoje a nação de Israel vive em guerra, constantemente em guerra com os palestinos, com a nação árabe, constantemente guerra. Agora há pouco morreu uma jornalista, né, da TV Al Jazeera, né? Porque a nação de Israel constantemente vive em guerra, porque isto foi profetizado. E no ano 70, este príncipe, né, qual eu estou me referindo aqui, que é o General Tito, o general de Roma, ele destrói a cidade, ele destruiu tudo, queimou o templo, né, queimou tudo. Aí talvez você pare agora e me pergunte: Pastor Paulo, e os 490 anos, né, que 7 vezes 7 é 491, não estão eles? Bem, o período de 483 anos, ele parou em Cristo, ou seja, foi um período que era para ter a restauração de Israel, mas ele parou. O relógio, o cronômetro de Deus parou em Israel. Os 483 anos parou em Israel, né? Porque houve agora o que é uma dispensação chamada dispensação da graça. Deus hoje não está tratando mais com Israel. Deus hoje ele está tratando com o seu povo, ele está tratando com a sua igreja. Eu acompanho aqui canais, né, de TV, né, como a Aline, lá de Israel, e eles fizeram lá uma pergunta em Israel, o que é que eles achavam de Cristo, o que é que eles achavam do Messias. Para eles, o Messias é uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, é um fundador de uma religião. Então a nação de Israel, eles mataram a Cristo, eles tiraram o Messias, né? Eles tiraram o ungido de Deus, eles mataram o ungido de Deus, e eles tiraram o Messias. Para ele, o Messias ainda vai vir o Messias ainda. Isso é uma coisa incrível, que a nação de Israel ainda espera o Messias. Então, se esse tempo parou, não é, no ano 400, ou seja, é o período que Deus determinou,
ou seja, o período que Deus determinou seria em 490 anos, mas ele se finda aí para Israel até o momento, né, em 483 anos. Então, no versículo 27, a Bíblia diz aqui, olha: e ele firmará um concerto com muitos, por uma semana. Eu falei que uma semana equivale por 7 anos. Eu falei que uma semana ela equivale por 7 anos. Então, se você pega esses 7 anos aqui, ó, ele firmará. Quem firmará um conceito com muitos por um ano, por uma semana? Uma semana equivale por 7. Então, 483 com 7 dá 483 com 7. Chega essa soma aqui a 490 anos. Entendendo? Então, esses 483 para chegar aqui, olha, 490, que faltará 7 anos, né? Tá aqui, olha, por uma semana. Uma semana no ano do jubileu, ela equivale por 7 anos. Uma semana equivale por 7 anos. Então, nós estamos no período da dispensação da graça. O ano 483 para Israel parou, que foi um período que Deus queria restaurar Israel, mas ele parou em Cristo. Então, essa semana ela virá no período da grande tribulação. É o período onde Deus vai tratar com Israel. Porque Israel vai firmar um concerto com muitos por uma semana, não é? Haverá um período de paz, haverá um período de bonança, né? Nós igreja que somos pré-tribulacionistas, tem uns que é pré-tribulacionista, outros são midi-tribulacionista, pós-tribulacionista, né? Acreditam que a igreja, uns acreditam que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, outros acreditam que ela será arrebatada antes da tribulação. No meu caso, eu acredito que a igreja será arrebatada antes desta semana aqui, que será a semana da grande tribulação, onde Deus vai tratar com Israel, onde a nação de Israel vai reconhecer o Cristo. Então, essa profecia por completa, ela se cumprirá na grande tribulação, que eu falei de 3 períodos. Eu falei de 49 anos, eu falei de 430 anos, 3 períodos, né? Que somando 49 anos e 434 dá 483 anos até Cristo, do rei Dário até Cristo dessa data. Então aí esta soma ela parou em Cristo, mas esta semana que vai vir aí, que é o período da grande tribulação, é onde Israel ele abrirá os seus olhos, ele fará um concerto com o anticristo, fará concerto com a besta, fará concerto com o falso profeta, onde Israel será enganado durante esse período aí, e eles vão entender que Jesus, o Messias que eles mataram, não é? Eles vão entender, não é? Eles vão entender que eles estão no caminho errado. A Bíblia diz aqui, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O assolador será o anticristo, o assolador é o próprio Lúcifer. Então nós temos que abrir os nossos olhos e abrir a nossa mente para que nós não viemos ficar aqui neste período da semana, desta semana que será a semana da grande tribulação, porque nós como pré-tribulacionistas, nós não esperamos a Jesus na grande tribulação.
até porque a grande tribulação será uma semana, né? Por 7 anos, haverá 3 anos e meio de paz e haverá 3 anos e meio de grande tribulação. Então, 3 anos e meio é onde se firmará um concerto, o próprio Assolador firmará um concerto com Israel, firmará um concerto com as nações, onde haverá um período de paz, onde haverá uma nova ordem mundial, onde já está se estabelecendo aí, onde será implantado o chip, né, 666, entendeu? Então a Bíblia diz que quem é sábio calcula o número da besta, será o número de um homem, 666. Então tudo isso nós temos que estar preparado, né, preparado para o arrebatamento, porque depois do arrebatamento haverá haverá um período de angústia, a Bíblia diz angústia de Jacó, um período de julgamento. É um período de julgamento para a igreja. Então, Paulo já enfatizara lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a grande tribulação será uma semana ou 7 anos de julgamento, onde Deus vai julgar as nações, onde Deus vai tratar com Israel. É algo que a igreja do Senhor Jesus, que abraçaram o Senhor, abraçaram o sacrifício de Cristo, a igreja do Senhor está isenta de qualquer julgamento aqui neste mundo, porque nós aceitamos o nosso advogado, que é Cristo. Ele nos perdoou e ele perdoa os nossos pecados. Então nós estamos livres dessa condenação, porque a Bíblia está falando de um grande dia, né, que será o dia do Senhor, será um dia de grande tribulação, onde Deus vai trazer no livro de Apocalipse, Deus vai trazer pragas e muitas coisas para as nações que não quiseram nada com Deus. Então está aí a mensagem, medita na palavra, né? Medita que Jesus está voltando, e é isso que Deus quer, que nós nos preparamos, porque a volta dele está perto. Então fiquei com a mensagem de reflexão do pastor Paulo. Se você gostou da mensagem, dê um likezinho. Se você concordou, dê um likezinho aí. Se inscreva no canal. Amém? E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.